Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês em mais um vídeo, tê-los em nossa companhia após uma semana que ficamos sem gravar. Gravamos o último vídeo na segunda-feira da semana retrasada e a semana passada nós não conseguimos gravar. Estamos voltando com vocês aí após esse período. Passamos aí por um período de grande dificuldade, questão de gripe e dificuldades na garganta, debilidades aí no organismo devido a esse clima que nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul, muito chuvoso, e passamos aí até, achamos que poderia ser alguma coisa um pouco pior, mas graças a Deus que não era nada demais na nossa saúde. Estamos voltando com vocês, bastante serviço aqui também, que nós temos a nossa chácara aqui, e acabamos às vezes sem termos condições de levarmos o material até vocês. Também estou tendo dificuldade de gravar junto com a minha esposa, pois no atual momento eu estou em casa, me virando com o serviço da chácara, com o trabalho do canal e criando os conteúdos, e a minha esposa, ela estava desempregada e acabou arrumando um outro trabalho e está nos ajudando, que é a nossa única renda que nós temos. Então a gente tem que ter um cuidado, porque se não for a ajuda dos irmãos aqui, a renda da minha esposa, nós iríamos perecer. Mas graças a Deus, meus irmãos, que vocês têm tido o coração bondoso em ajudar o nosso trabalho. Pouquíssimas pessoas têm se lembrado do meu ministério, do canal Bíblia em Foco. A grande maioria se esqueceu do canal Bíblia em Foco, do nosso ministério. Virou as costas para aquilo que é sagrado, para aquilo que é bíblico, após ter se alimentado de uma forma extraordinária em tempos de pandemia, em tempos de crise. E hoje que nós estamos voltando ao normal, nós não fomos abençoados, nem através das orações, nem financeiramente. Mas tudo bem. Eu sempre prego que tem que haver reciprocidade, mas isso está no coração de cada um, porque o canal Bíblia em Foco não empurra a goela abaixo de ninguém nada, nem mesmo as contribuições. Eu vejo por aí canais que nasceram ontem, não tem comprometimento com a palavra da verdade, vão mais para o campo da psicologia, da psicanálise, vão mais para o campo, aí alguns que se dizem pregador da hipnose, do engano, da falsidade, estão cheios de escritos. Outros meninos que teologicamente pregam a teologia mundana e moderna, abriram canais aí bem depois do nosso canal, não tem comprometimento com a palavra da verdade, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito, e estão por aí galgando bastante inscritos, ajudas financeiras, porque o povo é assim, o povo gosta de rejeitar pessoas sinceras, pessoas que lidam verdadeiramente com a verdade. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer mais um vídeo impactante para vocês. Vocês sabem que o canal Bíblia em Foco é um canal que traz a palavra na hora certa, no momento exato, dentro das necessidades daquilo que nós precisamos receber, e temos compromisso com a verdade da palavra e jamais podemos voltar atrás. Algumas irmãs me pediram, mas não é porque vocês me pediram nesse vídeo. Eu agradeço vocês pedirem, eu gostaria que vocês continuassem solicitando algumas coisas que são relevantes para a obra de Deus e para os inscritos do canal que verdadeiramente amam o verdadeiro evangelho. Não esses inscritos que são que andam no campo da idolatria, que idolatram suas instituições, seus líderes de estimações. Nós não temos líderes de estimação e nós não temos instituições de estimação e nós não defendemos uma denominação. O evangelho do canal Bíblia em Foco é interdenominacional. Nós pregamos a palavra da verdade para todos aqueles que querem comprometimento com a verdade. Nós não somos destemplados nem desigrejados, não temos nada contra quem é ou quem quer que seja, mas não somos, que fique bem claro, estamos num período de decisão das nossas vidas espirituais e estamos pregando para vocês a mais pura verdade da palavra de Deus, aquilo que verdadeiramente é a igreja de Cristo, que foi a igreja apostólica, aquilo que o Senhor Jesus quer que verdadeiramente venhamos ser na sua presença. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que estão em torno do mundo, tão grande, gigante de Deus nos ouvindo. Minha gratidão à sua família, minha gratidão a essas pouquíssimas pessoas que não têm esquecido de mim mensalmente, que têm se lembrado que eu existo, que têm lembrado que o canal existe, que têm lembrado, têm sido grato a tudo aquilo que o canal fez na vida deles no passado, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás.
os libertando das amarras, do engano, da mentira e de tantas pessoas que lidavam com uma fé com vocês. Minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Orem por mim, orem pelo meu projeto, orem pela minha família. Rogamos e necessitamos muito das vossas orações, mas também precisamos de contribuições, porque nós somos um criador de conteúdo, nós gastamos nosso tempo com isso e nós precisamos ser abençoados pelos irmãos, que haja reciprocidade. Muitas das pessoas jogam seu dinheiro fora nessas Babilônias aí que se dizem denominações santas e deixam de ajudar às vezes um projeto que é um projeto sincero. Queridos e amados irmãos, hoje eu vou falar sobre o museu da família Miranda. Hoje eu quero falar sobre aquele museu que não é um local de visita, mas é um museu da diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu quero falar com vocês ao nível que pode chegar uma instituição, ao nível que pode chegar um líder de uma igreja ou a liderança de uma igreja. É óbvio que vai faltar muito assunto, porque eu não escrevi. Quem sabe eu volto falando novamente sobre isso, mas na verdade eu queria gravar só um vídeo sobre isso. Minha esposa, que era para estar junto comigo, nós comentando muito disso, que ela lembra de muitas coisas junto com a Léa, com a Débora e com a irmã Ireni, enfim, e que nós vivemos junto com a família, e não está comigo hoje. Então vou ter que gravar simplesmente dentro da minha percepção, faltando aí um pouco da percepção dela. Mas enfim, meus irmãos, acredito que o trivial, o essencial vai dar para nós aproveitarmos, porque nós queremos falar sobre idolatria. Eu venho falando aqui no canal Bíblia em Foco sobre idolatria. Eu venho batendo nessa tecla, não é de hoje, não é por causa do museu de Davi Miranda, não. Nós viemos falando aqui sobre idolatria, tangendo aí Igreja Plenitude do Trono, Mundial, Universal, as igrejas que se dizem pentecostais, que não são idólatras, que são as mais idólatras através de campanhas e correntes, idolatrando objetos, enfim, idolatrando datas marcadas, pré-estabelecidas, data estabelecida, datas aí idolatrando datas para acontecimentos escatológicos, uma idolatria que vivemos dentro da igreja pentecostal, da neopentecostal, da tradicional, enfim, não interessa a placa, nós estamos tratando dessa idolatria que vivemos e vivenciamos no Evangelho da Última Hora, uma igreja como a Plenitude do Trono de Deus e tantas outras que são idólatras, declaradíssimas, e as que não são idólatras no sentido de campanhas, que campanhas de corrente está em todas praticamente, algumas tradicionais não tem, mas aí está lá a idolatria da maçonaria, está lá a idolatria plantada dentro dos altares das tradicionais. Enfim, irmãos, o que nós precisamos, aí você vai dizer, mas não sobra nada? Sobra. Tem muitas igrejas honestas espalhadas pelo mundo, mas no sentido de muitas, no sentido da grandeza da explosão demográfica e do espaço geográfico do mundo, mas em números são muito poucas as que estão espalhadas mundo afora. Mas tem aquelas igrejas pequenas que não se corromperam, aquelas grandes que não se corromperam, que seus líderes zelaram, não deixaram entrar a idolatria, isso tem. Porque a questão da idolatria é os ministros que impedem ela entrar. Porque no tempo dos apóstolos, quando os apóstolos iam ser adorados, eles impediam a adoração, eles não aceitavam a adoração para si, tributavam a Deus. Quando os anjos criados por Deus foram ser adorados no passado, e talvez no presente momento que nós não temos esse contato com o mundo espiritual, invisível, mas no mundo deles eles não são adorados, eles rejeitam a adoração, rechaçam a adoração e passam tributo toda a adoração a Deus. Os serafins fizeram isso, né? Os serafins adoram a Deus com os seus rostos cobertos, com os seus pés cobertos, voando com duas asas em volta do trono, e eles tributam toda a adoração a Deus. Santo, santo, santo seja o Senhor Jeová. Os querubins, os anjos, os arcanjos, todos adoram a Deus, e o único que quis roubar a adoração de Deus e seguir pelo campo da idolatria foi destituído do céu, que é Lucifer, que hoje é um anjo caído, um demônio, diabo, Satanás, adversário, caluniador. Então, meus irmãos, os verdadeiros homens de Deus não aceitam adoração para si. Eles tributam toda a adoração a Deus, toda a adoração a Deus. Então isso é um erro muito grande que incorre nas igrejas do presente momento, através de campanhas, de cultos, de apresentações, de obreiros que antecedem o líder, ali idolatrando aquela pessoa até o momento que vai receber. Quando vai receber aquela pessoa chega a ser maior que Jesus, né? Eu sei de fatos dentro da IPDA de pessoas aí que colocaram Jesus, o missionário da Miranda, acima de Jesus Cristo.
Na igreja Isa colocava o Júlio César acima de Jesus Cristo com as mãos furadas, enfim, em tantos outros acontecimentos bizarros, coisas que não têm base bíblica. E a gente vai indo à Universal do Reino de Deus, um bispo da Universal chegou a dizer que só com o nome de Jesus Cristo ele não conseguiu expulsar alguns demônios, que ele teve que se irar, se revoltar contra o fato acontecido e expulsar no nome dele mesmo ou na força dele. Quer dizer, isso aí é o que se tem dentro dessas igrejas hoje, que cultuam o mamon, ao vil metal, ao dinheiro. Eles se colocam acima de Deus, eles humanizam Deus e divinizam o homem. É o que eu venho dizendo aqui no canal há tempo. Agora, o que chegamos na IPDA, nós chegamos à bancarrota. O que aconteceu na IPDA nessa última final de semana, no último mês, na inauguração dos 60 anos da Igreja Deus e Amor, onde eles criam um espaço gigantesco na sede mundial, um espaço grande demais, gigantesco. Não é um espaçozinho qualquer, é um espaço que daria um templo gigantesco em qualquer outro lugar para se servir a Deus. Eles criaram para fazer um museu de adoração ao próprio missionário Davi Miranda. Vocês entendem? Alguém perguntou se você vai gravar. É claro que antes de vocês perguntar, eu já tinha em mente isso, eu já sabia desse acontecido, eu já estava esperando, preocupado que como que isso não tinha acontecido, perdão, no tempo da morte dele. Demorou demais, porque em vida já idolatrava o missionário, já vendia o chaveiro, já vendia o quadro, já vendia jornais do testemunho, porque colocava o jornal do testemunho perto das criancinhas, as criancinhas andavam, segundo eles, tem muitos testemunhos falsos, mentirosos dentro da IPDA. Já antes do missionário morrer, tinha uma sala onde colocava os aparelhos ortopédicos, tudo que eles separavam lá, que eu sempre disse que aquilo ali é muito polêmico, ali tem muitas coisas que nunca existiu cura, mas que serviu como um marketing para enriquecer a igreja. Algumas bastões daquele foi uma cura verdadeira, uma cadeira de roda daquela ou duas pode ter acontecido um grande milagre, mas aí colocaram todas aquelas que eles levantavam o povo e jogavam o povo sair e diziam que as pessoas curavam, foram colocando todas lá. E se tornou aquilo ali um lugar de apresentação, de marketing e de propaganda, de chamamento das pessoas para a Igreja de Deus e Amor. Aquilo ali era isso e mais nada. Porque quando você faz uma obra, quando os apóstolos faziam um milagre, quando Jesus fazia um milagre, ele tocava a pessoa, se sobressaía da pessoa e ainda autorizava que nem era para comentar, que não era para divulgar o que era feito. Alguns sinais, no âmbito da evangelização, como a expulsação do demônio que estava no corpo do endemoniado gadareno, ele pediu para ele não falar o milagre, mas ir anunciar o evangelho em cima da nova pessoa que ele ia estar. Então não precisa divulgar. As pessoas fazem um milagre da cura no estômago, que é colocar o raio-x da coluna das pessoas no Facebook, né, para propagar ele. Aí eu vou estar aí, como que se ele fazendo um milagre aqui na cidade de Novo Hamburgo, ele vai fazer um milagre lá. Não, Deus é dono da obra. Então essas divulgações em cima de marketing da própria pessoa, da igreja, está errado, isso é idolatria. Isso é você querer dizer que a única, e eles diziam de boca cheia, a única igreja que cura é a Deus é Amor, a única igreja que tem doutrina é Deus é Amor, a única igreja que salva é Deus é Amor. Isso entrou no campo das heresias. Você está entendendo? Isso aí já está condenado biblicamente falando, porque se a Deus é Amor fosse a única igreja que fizesse milagre, não haveria salvação fora da Deus é Amor, em outros séculos e no presente momento. E hoje que a Igreja de Deus é Amor caiu no campo da sã doutrina e está caindo no campo dos milagres, radicalmente, aonde que nós iríamos nos salvar, então, se nós dependêssemos de denominação? Então isso é um erro muito grande, meus irmãos, que as pessoas incorrem nesse erro. Bom, mas para nós, tanta coisa que vem vindo na mente da gente, a gente não quer sair do campo Bom, o que acontece? Para nós comentarmos isso é certo ou errado? Isso é totalmente errado. Porque em vida já idolatrava, através dos objetos, dos utensílios, os próprios obreiros, endeusando, idolatrando, tinham medo de chegar perto, porque era um ser diferente, nunca foi um ser diferente. Fedia, cheirava, comia, bebia, se deixar, poderia cair em adultério, como qualquer um, como eu e qualquer outro. Somos humanos falhos, somos cheios de falha, de fraqueza, de pecado. Então o mal foi sempre as pessoas colocar uma cobertura de santidade na Deus e amor e nele, que daí ficou difícil dele manter ao longo dos tempos. Se ele hoje, depois de vida, depois de morto ou em vida, caísse num pecado, como teve a discussão com a Irani Miranda na época e com o Sérgio Soares, todo mundo escandalizou. Por quê? Porque tinham ele como um Deus. Eu sempre o vi como homem. Vocês estão entendendo? Então é isso que acontece em qualquer líder de igreja, com John Wesley, com Daniel Berg, Narvingli, Davi Miranda. Você não tem que idolatrar Savonarola, Lutero. Eles foram homens que atuaram na sua época e acabou. Vocês entendem, meus irmãos? Então o que acontece?
O que fizeram na Igreja Deus e Amor era idolatrar em vida. Então não me surpreende se vai idolatrar mais em morte. Como que eu vejo o museu que fizeram para o Davi Miranda, para o missionário na sede mundial? Eu vejo como uma casa, como a mansão de Grisselante, lá a mansão do Elvis Presley, onde está guardado todos os tecidos, objetos do Elvis Presley, os carros de coleções que ele tinha quando ele foi ator hollywoodiano, do sucesso que ele teve, os últimos cachecóis que ele trouxe do último show no Havaí, talvez a roupa que ele usou quando foi a última vez no seu dentista, a última roupa que ele tombou, a roupa do último show. Isso, os últimos sapatos, as coisas que ele ganhou no tempo de vida que marcou a vida dele, os grandes Grammy que ele ganhou, os prêmios da época, é isso que guardam lá naquela mansão. E as pessoas vão lá e tocam como se estivessem sentindo o espírito de música de Elvis Presley em vida, que as pessoas vão lá para poder relembrar o Elvis, para poder sentir o Elvis, para poder ter o espírito a magia do espírito de Elvis por perto de si. Isso é idolatria, isso é o que estão fazendo na sede mundial. Ou me prove algum hipócrita. Esses crentes da Deus e Amor fariseu foram lá nos 60 anos, postaram no Facebook alegre, feliz, como se isso fosse tudo normal. Combate as igrejas, brigam com os irmãos, dizem que nós somos heréticos, dizem que nós estamos distante de Deus, né? A pessoa para estar próxima a Deus tem que estar na denominação deles. Não vê mal algum na idolatria gigantesca como essa. Prego contra a idolatria da Igreja Católica. Isso é pior ou talvez igual a adorar um santo da Igreja Católica. Isso é o mesmo sistema que fazem no Vaticano quando os papas moram, que embalsamam eles e colocam num túmulo de vidro guardado dentro da Igreja da Sé em Roma. Isso é a mesma coisa que fazem na Basílica lá de São Pedro. Vocês estão entendendo? Isso é as mesmas idolatrias, as mesmas performances. Isso me surpreende um pouco, porque o missionário era muito idólatra, congregado mariano. Parece que ele foi para a igreja, abriu essa igreja, mas não perdeu muitas coisas que ele tinha do tempo do catolicismo romano. As igrejas evangélicas hoje introduzem muito do catolicismo romano em seus cultos, em suas formas, no seu modo de viver. Então isso aí, meus irmãos, é um pecado terrível. Isso não tem diferença da mansão do Elvis hoje. O Elvis faz mais sucesso morto do que em vida, vende mais discos, ganha mais dinheiro a família dele, ele morto do que em vida. A mesma coisa com o missionário. Não muda nada. Aquilo ali foi feito para chamar a atenção das pessoas para a sede mundial, para chamar as pessoas para os cultos, para chamar as pessoas para as festividades. Aquilo é mais uma artimanha da família Miranda, da diretoria da Deus e Amor, porque a Deus e Amor não teve um líder, não formou um líder para suceder Davi Miranda, já falei nos meus vídeos de sucessão, né? Não formou um líder. Eu acreditaria que o Sérgio Sora no começo, quando ele era novo, poderia ser um líder a nível. Davi Miranda Filho não foi, não deu nem pro gasto. Daniel Miranda se perdeu no tempo, sempre, e se envolvendo com droga, com porcaria. Davi Miranda Filho se envolvendo com prostituição. O pastor Lorival nunca teve ritmo da IPDA, sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei, não tem nada contra o Lorival. Deus sabe por que ele está na situação, isso é um assunto de Deus com eles. Não quero me envolver em tudo que essa família, essa igreja fez de errado com os obreiros, porque isso é no campo do julgamento deles com Deus. Não quero proferir coisas da minha boca que vai atrasar o meu ministério e trazer para mim condenação e juízo. Mas tudo que está acontecendo dentro da Deus e Amor, da Assembleia de Deus e de todas as denominações grandes, eu tenho comentado com a minha esposa, tem a mão de Deus em cima. Tudo está no controle, no comando de Deus. Deus está querendo, e Deus está não somente querendo, mas está expondo muita coisa, muitas sujeiras e muitas aberrações desses ministérios na última hora. Tá certo? Eu faço um chamamento de você através do canal Bíblia para vocês serem santos. Santos não na aparência, santos cheios de falha, mas serem santos, buscar andar no caminho da santidade e da perfeição, porque vivemos um tempo difícil, um tempo de incredulidade, um tempo de idolatria, um tempo de prostituição dentro do evangelho, um tempo de pastores e líderes com ideias maquiavélicas, com intenções de mortes, de destruição, de suicídio, de homicídio, de adultério, de fornicação, de quebra de decoro espiritual. Não tem mais etiqueta esses líderes cristãos, não tem mais nada. Destrói a família, não zela do casamento, não zela de mais nada, não zela da sã doutrina, não tem respeito com a obra de Deus. E tudo isso visando dinheiro. E a preocupação da Igreja Deus e Amor hoje é que não tem um líder para suceder Davi Miranda, porque colocaram dois pontos. Primeiro, que Davi Miranda ele era muito esforçado no começo da obra. E segundo, que no começo da obra ele tinha um impacto através da oração dele. Depois, com o passar do tempo,
foi se perdendo aquela originalidade do que tinha a igreja e eles continuaram manipulando para dizer que existiam os mesmos milagres e a mesma autoridade do começo, mas não tinha mais. Quem é inteligente como eu, que estudou, que tem o dom de Deus, discernimento, que sabe que eles estavam manipulando milagres, testemunhos, tudo, sabe que ela não tinha mais aquela autoridade do começo, mas tinha que manter aquilo em cima da pessoa de Davi Miranda, até o final. Então, quando Davi Miranda partiu, não tinha um homem a nível, porque não prepararam um sucessor para ele. E a igreja foi à bancarrota. Colocaram a Irene Miranda, foi uma desgraça para ficar em família. Tudo aquilo ali para ficar em família. Depois tiraram a Irene, colocaram a Débora Lorival por trás. Mas o Lorival veio ficar doente, isso aí, infelicidade na vida do pastor Lorival, que é triste ver ele daquele jeito. E aí entrou Davi Miranda Neto, Almeida Neto, filho do Lorival, do pastor Lorival, que não tem nem condições, mas nem de ser cristão da Igreja de Deus e Amor, por ser tão canalha, tão medíocre, tão pequeno na fé, e querer mudar tudo aquilo que eles implantaram em famílias do passado. Eu tenho um nojo disso que vocês não têm noção aqui, quem me escuta em torno do mundo. O que essa Igreja de Deus e Amor implantou na vida, nas famílias, em cima de coisas, de usos, costumes, doutrinas, exigências, disciplinas, frequências, busca de materiais, ameaças de corte, para hoje chegar um menino desse, de calças curtas, e dizer que nada daquilo tem interesse, que nada daquilo ali, que aquilo foi tudo loucura do avô dele, se reunir com o Caio Fábio, com o Anderson Silva, com todos os líderes aí do DC de Brasil, desses líderes modernos, e dizer que tudo aquilo que eles viviam, aquilo tudo era um erro. Isso é cuspir na cara das pessoas antigas da IPDA, isso é humilhar, isso é pisar em cima da imagem, do respeito, do caráter daquelas pessoas que se esforçaram, como o meu irmão que já dorme no Senhor, que se esforçava dormindo dentro de igreja fim de semana, para poder cuidar de congregações aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso há 30, 40 anos atrás. Então isso aí é zombar das pessoas, que é o que a Deus é Amor faz, a Assembleia faz, e todo mundo faz. A Assembleia fez isso com os líderes do passado, as famílias do passado. Que doutrina, que os líderes eram uns bestas, eles mesmos dizem hoje. Não tinha conhecimento, era o tempo da simplicidade. Hoje nós conhecemos a Bíblia, disse o Feliciano e tantos outros. Então quando o Feliciano e os outros dizem isso a respeito dos cristãos antigos da Assembleia de Deus e Amor, isso é subestimar eles, é humilhá-los, isso é reputá-los a nada, a pessoas que não tinham nível de conhecimento, de oração, nem de teologia, nada. Vocês acham, meus irmãos, que não tinha homens conhecedores da teologia no passado, na Igreja dos Amores da Assembleia de Deus? Principalmente, claro que tinha. A Deus e Amor é uma igreja que se formou em cima de oração e consagração, e esse é o perigo dela. Eu sempre disse, e aqui onde passei pregando, eles tinha presbíteros de amor, que quando aparecia um pregador, como eu que saí com um ministério já de pregação, com teologia e tudo da Assembleia de Deus, cheguei lá, eles perseguiam até matar, porque eles não gostam de pregador, eles gostam de quem cria e efetua milagres. Ou daqueles que cresceram na área dos milagres verdadeiramente, que ora e Deus faz um milagre, uma vez que outra eles têm respeito com esse ministério deles, e com aqueles que bagunçam, que mentem, que tudo. É esses que pregam lá. Quem tem a palavra, ele normalmente eles deixam de lado. E isso não sou eu que estou dizendo. Vários presbíteros de Deus e Amor, quando cheguei lá, me disseram isso. Aqueles que eram honestos. Irmão, aqui não se cria pregadores da palavra. Aqui tem que ter jejum e oração. Então é uma igreja que se criou em cima disso, achando que isso era o sustentáculo da fé cristã e de uma comunidade, uma congregação, de uma denominação. E não é. O que sustenta uma denominação, o que sustenta a fé cristã, as bases, o alicerce, uma base sólida, é a palavra. Todas as demais coisas no campo da verdade, não da manipulação, porque hoje essas igrejas manipulam milagres. Mas mesmo os milagres verdadeiros, mesmo os dons verdadeiros, os dons espirituais descritos por Paulo em Coríntios, são nascidos pela palavra, pela busca intensa da palavra e da oração, que vai acontecer depois essa explosão do milagre no meio do culto. Então, meus irmãos, só para nós recapitularmos, essas igrejas não têm comprometimento com a palavra. Então, por isso que tem acontecido tudo isso. Então, não prepararam um sucessor a nível, e por isso que aconteceu tudo isso. Se tivesse sucessor a nível, jamais estaria acontecendo isso que nós vemos dentro do que está acontecendo na Igreja de Deus e Amor. Bom, o museu, só para relatar para vocês, não vou ficar falando muito daquele museu, porque vocês podem ver no YouTube, mas eu vou comentar o que eu acho. Aquilo ali envolve um espaço gigantesco lá dentro. Aquilo é uma igreja aos mortos dentro da própria sede mundial. Aquilo é uma igreja. É um espaço amplo, gigantesco. E eu pergunto para vocês, o valor que foi investido em reais naquele museu, vocês têm noção? Aquilo é de última geração.
Aquilo você talvez vai ver em museus da Europa. Tudo digitalizado, tudo em tela alto padrão, touchscreen. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aquilo ali, vocês não têm noção do valor, do custo financeiro para criar aquele museu. Outra coisa, aquela tela que deixa mensagens para o missionário Davi Miranda, que é uma pessoa que está morta, para alguém chegar lá, chorar, como alguém chora no túmulo do Padre Reus aqui em São Leopoldo, como alguém chora nos túmulos dos padres que fizeram sucesso mundo afora, como alguém chora nos túmulos da ala basílica, perto do Papa João Paulo II e dos papas que antecederam o Papa Francisco, assim como as pessoas fazem prece em congás, em obra de candomblé, de macumba, aos santos, aos mortos canonizados, é o que estão fazendo ali. Você chega lá, chora, deixa a sua mensagem. Se você é daqueles crentes antigos, meio extremista, que não vê mal em nada, mas quer condenar todo mundo, chega lá e diz: ai, missionário, que saudade de você, conversa com ele como se você estivesse vivo ali, ai, que a doutrina não existe mais, conversando com o morto, que a Bíblia condena. Então é isso, para isso que está existindo aquilo ali, para vocês entrar no touchscreen lá, deixar a sua mensagem, digitalizar. Isso vocês podem ver no YouTube. Isso é de último padrão para uma igreja que era contra o uso até de uma internet em casa de alguém, para uma igreja que sempre foi contra uma tela de televisão, uma tela de smartphone. Eu sempre disse para vocês aqui, desde que o canal formou, muita gente perguntar: você tem televisão? Se eu tiver televisão ou não, é um problema meu. Mas por que está me perguntando? Eu deixaria de ser homem de Deus porque eu teria uma tela de televisão? Vocês que são da IPDA, que são da Assembleia, você extremista. Esse dia um rapaz me ligou desesperado de uma igreja Assembleia, deu lá do interior, lá uma ramificação, porque eles eram contra o aparelho de televisão, brigaram com o pastor lá. E não adianta você brigar na Assembleia por causa de aparelho de televisão. Tem coisa muito pior dentro da Assembleia do que aparelho de televisão. Aparelho de televisão não é o diabo de 7 chifres ou de 200 chifres, ou como vocês veem. Uma tela de televisão hoje, você pode usar o YouTube para você escutar música, para você escutar hino, para você fazer o que quiser. Escutar músicas evangélicas, se é que você chama de música, eu chamo de hino. Você pode ter, você pode escolher o que ver. E você que é contra uma tela de televisão e tem um smartphone na sua mão, está olhando todo tipo de coisa, de porcaria, numa tela, como eu já expliquei. E aqueles, tais como os da IPJC e dos conselheiros da IPJC, que mandou as irmãs ter um computador, que poderia assistir no computador, ter internet, rede internet, a mesma coisa que se vê numa televisão. Então são hipócritas. Deixem de ser contra uma tela de televisão, deixem de ser contra uma tela de computador, deixem de ser contra uma tela de smartphone. Telas são telas. Inclusive aquela que está lá no museu para vocês deixar as mensagens de vocês é uma tela. Como essa minha, só que está programada para você escrever e dar comandos. Vocês estão entendendo? Então tem ali a tela de deixar as mensagens, de conversar, interagir com ele. E aí se orgulhando a milhões e milhões de dólares já deixaram suas mensagens. Quer dizer, é um sistema como um congá de macumba, de centro de candomblé. Só porque está dentro de uma igreja devemos defender. É como o Vaticano conservando seus papas embalsamados para as pessoas verem. É como um santo canonizado da Igreja Católica. É como qualquer museu de artes onde tem idolatrias, onde as pessoas vão, na França, na Europa, nos países europeus onde tem mais esses museus. E aquele museu ali é de última geração. E sem falar que eu não busquei, não estudei para me escrever para vocês o seguinte, meus irmãos. Ali dentro tem aquela sala que vai caminhando, vai olhando as fotos em vida, todas as fotografias, tá? Tudo bem, ninguém tem maldade nenhuma com fotografia, mas está lá exposto no museu para você idolatrar uma pessoa que morreu. Não é alguém visitar a casa e você mostrar um álbum de fotos e aqui está a foto do fulano que partiu, papá. Não é isso. Não é isso. Ali está exposto um campo de idolatria para você caminhar e trazer o personagem à tona de volta à vida. Como eu falei da mansão do Elvis, da mansão de todos os cantores famosos, dos atores hollywoodianos, dos túmulos dos atores, que está lá com a estrela em Hollywood, da calçada da fama, está lá para vocês lá idolatrar. Entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês? Uma igreja que proibia as pessoas até de fazer uma visita a um túmulo, criticar, porque eu tenho que ir num túmulo, eu vou em dia de finado, eu vou fora de finado, eu vou qualquer dia. Para mim não existe dia para mim no túmulo da minha falecida mãe lá limpar, organizar, colocar uma florzinha viva para ela. Não interessa. Vocês estão entendendo? Então assim, ó, para uma igreja que proibia as pessoas de ir num túmulo, para uma igreja que proibia isso aqui que eu não posso esquecer de forma alguma, que era o começo da minha fala, eu esqueci. Uma igreja tinha um item no regulamento interno, vocês que são da IPDA no regulamento antigo, procure, era proibido ter fotos de mortos dentro de casa. Quer dizer, uma igreja que proibia de ter uma foto do meu falecido irmão aqui, falecido Daniel,
na parede. Hoje tem um congá, tem um museu de arte do próprio líder que proibia das pessoas terem uma foto de um morto. É óbvio que eu não tenho foto do meu irmão aqui, eu guardo a foto dele, se eu quero me relembrar dele um dia, eu vou ali no quarto, olho a foto dele e guardo. Não quero foto dele aqui na minha parede, porque eu não tenho quase de ninguém, é um costume meu. Vocês entendem? Não gosto de nada que entre no campo de idolatria, nem na minha estante, nem nada. Entendeu? Mas assim, ó, eu não vejo um enfeite, um adereço de uma casa com uma idolatria, que eles proibiram de ter uns cachorrinhos, uns enfeitezinhos, os utensílios em cima das cristaleiras das irmãs, das estantes de sala dos pastores, e hoje estão idolatrando. E aí vem o Davi Miranete dizer que aquilo tudo não interessa. Meus irmãos, esmagaram milhões de pessoas em cima de coisas que não tem na Bíblia. E hoje vem querer fazer a gente engolir um museu de artes e no campo da idolatria para um líder de eclesiástico que morreu. É óbvio que isso tem uma intenção. Sustentar ali um líder, mesmo morto, para atrair pessoas, porque os que eram para suceder ele não têm condições. Davi Miranda Filho fechou a igreja dele de novo, está lá na sede mundial, pela 40ª vez. Vocês não se fragam e todo mundo acha isso bonito. Ah, EPDA tem poder, quem sai da EPDA não volta mais, não se consegue mais. Acorda para a vida, isso tudo é uma vida fracassada. Voltou porque não tem condições de fazer nada, voltou porque sempre esteve debaixo do comando dos pais, da diretoria, voltou porque eles são filhos. Se é os irmãos que não são da diretoria e não são filho, se ferram, nunca mais voltam, eram cortados, levavam 10 anos por um adultério, levavam e ficavam destruídos, abandonados. Outra coisa, uma igreja como a Deus é Amor, investir tanto em dinheiro naquilo ali, vocês não ficam se perguntando, além de ser uma idolatria terrível, eles proibiram você ter uma foto de uma família, de um familiar morto, eles fazem um museu para um líder morto, a Ireni achando bonito, a Lé achando bonito, a Débora achando bonito. Meus irmãos, aquilo ali não tem nada de bonito ali, meus irmãos. Só um pouquinho aqui, meus irmãos. Não tem nada de bonito e maravilhoso ali. Nada. Aquilo ali é uma terrível de uma idolatria. Aquilo ali, meu Deus do céu. Como pode as pessoas da Igreja dos Amores serem tão cegos, condenam tanto as outras pessoas, falam tanto de doutrina e se esquecem do que Deus mais abomina na Bíblia Sagrada, que é a idolatria? Isso é muito triste. Aí, eu quero ainda comentar com vocês antes de encerrar meu vídeo. Você vai caminhando, vai se preparando o espírito, ficando emotivo, porque aquilo ali é para impactar as pessoas, deixar as pessoas emotivas, deixar as pessoas cheias de lembrança, e aquilo ali torna-se um campo de idolatria, de você sentir que você vai ali abençoado. Aquilo é como eu expliquei para vocês, é a mesma coisa que uma visita na Aparecida, é a mesma coisa que uma visita em Roma, na sé lá da Igreja Católica, que está o comando dos papas. É a mesma coisa que você ir aqui, para quem vive com nós no Rio Grande do Sul, aqui no Padre Reus, em São Leopoldo, idolatrar o Padre Reus ali, que foi um grande padre aqui da região. Tem um congá para ele. Aquilo é a mesma coisa que num congá da macumba, desses de beira de estrada, só que não é do macumbeira, de um líder religioso. Vocês estão entendendo? E essa idolatria é tão grande, que você vai caminhando, se impressionando, se impactando com os fatos, olhando as fotos do missionário, os rádios que ele tinha, o primeiro programa que ele fez, babá. Que não tem nada a ver, isso acabou, isso é passado, isso ficou no campo do esquecimento. Se alguém quer lembrar ele, lembre uma vez por ano lá na sede mundial, fale no nome dele, que saudade do missionário, irmãos. Vamos fazer uma oração, talvez aqui para nós não esquecermos da liderança que ele foi um dia, papá, para nós nos mantermos na santidade. Isso é válido. Agora, o que fizeram não tem validade nenhuma, não é que eu seja extremista, isso é idolatria. Vocês estão entendendo? Isso é triste, isso é terrível, isso é... E aí você vai ali se lembrando, até que você entra numa sala. Eles tiveram a capacidade, eu não estudei muito aqui, e não busquei, porque eu queria muito gravar esse vídeo para vocês ligeiro, mas vocês podem se aprofundar mais. Aí tem uma sala, que é o último espaço, fechado, onde você já vai com a mente sendo preparada, no campo, isso já entra no campo da psicologia, psicanálise, hipnose, tudo. E a sala é escura. E você entra, aí diz a Irene Miranda ali, entre 6, 7 ou máximo 10 pessoas. E você entra lá dentro, eu não sei se vai pagar ou não, daqui a pouco, se aquilo funcionar, vão ter que até cobrar para visitar aquilo lá. Porque a Lé está dizendo, não paga nada de graça, teve a cara de pau. Vai querer cobrar para alguém entrar lá e ver os restos, os utensílios do missionário, só que está faltando mesmo, é fazer uma campanha lá da memória dele e cobrar. Poxa vida, faça-me o favor, vejam se eu estou na esquina. Aí a pessoa chega 10 pessoas, abre a porta, entra para dentro do espaço, com as luzes apagadas, e de repente você acende as luzes, ou apaga as luzes e vai ver as coisas na escuridão.
Você entende? E aí começa a passar a vida dele em fotos, em materiais de primeira geração. Isso é como você se fechar do mundo e entrar num espaço fechado. Você entendeu? Isso entra no campo, para quem entende, isso aí já tem nos Estados Unidos, eu não estudei muito bem esse campo aí, mas eu estava comentando, eu e meu menino aqui, e a minha família, isso aí tem um nome para isso aí. Isso aí já existe, isso aí existe, isso é para impressionar, isso é para marcar, isso é para lançar flashes rapidamente na mente da pessoa. Isso é como o planetário aqui do estado do Sul, Porto Alegre, não sei se tem nos outros estados, aqui tem um planetário que você entra ali e aí tem o espaço de vidro, e aí você se fecha do mundo e você olha para ver as constelações, o céu, a beleza, e automaticamente aquilo ali amplia. O céu é lindo, tudo ali é maravilhoso, mas aquilo ali, aquele espaço amplia além daquilo que você está vendo, para você ficar impressionado no planetário em Porto Alegre com o céu à noite, com as estrelas, com a lua. Então quem entende do que eu estou falando sabe que aquilo ali é para impressionar e colocar um teor de marcar a mente das pessoas através das imagens. Então essa sala fechada ali ali tudo me surpreendeu, ali me deixou muito impressionado, o campo da idolatria que fizeram e quem estudou aquilo ali e quem liderou aquele projeto ali para poder ser tão artimanhoso para fazer aquilo ali e não se tocar que aquilo ali é uma idolatria terrível. Então minha palavra sobre aquilo ali não tem nada de Deus, aquilo ali é o cúmulo do cúmulo dentro de uma igreja como a Deus e Amor. A igreja do Amor sempre foi idólatra, né? Só lá no começo e assim mesmo as pessoas idolatravam o próprio missionário. Isso é um perigo mesmo, é um perigo. Isso não está acontecendo só na Deus e Amor. Recentemente eu gravei um vídeo sobre idolatria, eu falei deles consagrando a imagem do José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da Assembleia de Deus, da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, lá na cidade natal onde nasceu o José Wellington Bezerra da Costa. Lá fizeram uma imagem de corpo, meio corpo dele, e foram lá prefeitos, prefeitura, o José Wellington mesmo foi lá e inauguraram a imagem, a estátua dele. Então a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, essas igrejas, elas são idólatras. Elas estão idolatrando os seus líderes vivo e morto. O José Wellington está sendo idolatrado em vida, Davi Miranda está sendo idolatrado em vida e em morte. Então vocês têm muito cuidado, isso é antibíblico, isso é condenado pela palavra de Deus. Deus condenou aquele bezerro quando Arão levantou aquele bezerro de ouro e levantou um culto estranho no deserto. Deus condenou, a ira de Deus se acendeu. Deus não aceita idolatria. Mas o que é uma igreja? Uma igreja é uma igreja. Uma igreja tem um altar, tem cadeiras, tem banco. O líder deve ser respeitado, mas não idolatrado e adorado. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração deve ser tributada a Deus. Vocês entendem? E por que eu falo para vocês que isso é um problema sério? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, há uns 25 anos atrás, 20 anos, eu tinha um grande colega meu aqui de Novo Hamburgo, não vou falar o nome dele, ele está bem velho agora, bem ancião, e eu não quero arrumar discussão nem treta, você entende, com uma pessoa que foi do meu convívio. Isso gera, eu falo o nome, ele escuta o vídeo, gera confusão, discussão e vai para o campo das contendas, que não é louvável o servo de Deus. Mas eu vou falar dele como servo, eu vou deixar o nome de fora. Então esse servo de Deus, ele era desse grupo aí da IPDA que gostava muito de campanhas de corrente. E ele era dessa agitação de milagres. E ele fazia campanhas muito ali para a região de Panambi, ali Santa Rosa, ali aquela região do Rio Grande do Sul. E lá na cidade de Panambi, ele foi idolatrado pelas obreiras lá e pelas pessoas, porque ele ia lá nessas campanhas de corrente e essas pessoas, você sabe como é que é. Eles na cidade deles, eles cuidam que vão entregar, mas fora da cidade eles entregam tudo, até foguete já decolando, aviões com turbina já acionada, tudo, eles entregam casa, chave, tudo. E ele ia lá e entregava tudo e se tornou lá consagradíssimo, ó, como aquele outro que eu já falei nos vídeos que acontecia em Santo Augusto, né? E o que acontece? Ele ia lá, os povos davam tudo para ele, dinheiro, faziam tudo, a compra dele, tudo. Sai de lá com os bolsos cheios, que eles dizem aqui no Rio Grande do Sul, com a guaiaca cheia. Então o que acontece? Enchia os bolsos de dinheiro lá. E lá ele entregava tudo. E lá tinha as obreiras, começaram a idolatrar ele. E lá tinha uma obreira que tinha uma filha que era advogada. Mas essa filha dela estudou, faculdade, se formou e a recém estava exercendo o trabalho de advocacia no começo da carreira. E ela tinha um quadro da formatura dela que ela fez com as bordas entrelaçadas em ouro. O orgulho da família, era uma família bem e tal. E colocou em casa. A mãe dessa menina se converteu na Deus e Amor e já era uma obreira lá, já tinha um bom tempo de conversão. E a menina não era crente. O que acontece? Por lá,
o obreiro, esse colega nosso aqui, pregando lá, ele começou a falar de idolatria, porque naquela época tudo era idolatria. Eu acabei de falar para vocês, não podia ter um quadro na parede, não podia ter uma foto de um antigo querido, não podia ter nada. E por lá o obreiro pregando enfiou na cabeça delas que elas tinham que sair em grupo, nas casas, pregando para as pessoas, destruindo imagens. Já falei isso anteriormente aqui há um tempo atrás, quem está ligado no canal sabe. E ele tinha uma mania, Deus é Amor, no passado, de ir nas casas, falar para as pessoas tudo que tinha para falar na cara das pessoas, trazer confusão, briga para o casal, para a família, arrancar as imagens, até imagens de idolatria da Igreja Católica, eles arrancavam e quebravam. O marido chegava em casa e brigava. Porque não é assim que se procede. Você prega o evangelho, as pessoas que tirem o que tem ou te autorizem tu tirar. E assim mesmo você tem que ter muito cuidado ao quebrar uma imagem. Você pode responder um processo interminável. Então, o que acontece? Lá naquele negócio da quebra das imagens, tirar tudo, esse grupo de obreira da Deus é Amor, essas bocas de tramela, essas velhinhas que gostam de fofoquear, de tramelhar, não tem nada de conhecimento bíblico, também não tem sabedoria nenhuma, tudo acha que tem que fazer como elas é e pronto. Por lá, e essa senhora, essa obreira, tinha um pouco de conhecimento, porque a filha dela era formada. Junto, as obreiras entraram na casa da irmã lá, antes de sair, para tomar um café, uma coisa, e viram lá o quadro da menina. O quadro esse da formatura dela, lá com o gorro de formatura, o canudo, o quadro, as bordas de ouro, bem feito, bem bonito, era o orgulho dela, que a pessoa se formou, né, colocou lá, é o direito de qualquer pessoa, não vejo idolatria nenhuma nisso. E as obreiras, junto com ela, quebraram o quadro da mulher, quadro de bordado a ouro. Tocaram na churrasqueira com um monte de utensílio que elas tinham pegado no tascar tudo, e queimaram na churrasqueira da irmã. Quase colocaram fogo na casa, vocês não se impressionem, elas depois não conseguiam apagar quase a churrasqueira, por causa das imundícias que botaram lá e começaram a tocar fogo, um fedor terrível daqueles dias, aquelas coisas queimando o quadro. E quando a menina chegou em casa, o quadro dela tinha sido queimado. Bom, não preciso nem dizer para vocês a bagunça que deu da filha com a mãe, por causa do dito quadro de ouro, da formatura dela. Então acontece, isso eu estou usando para exemplificar para vocês o que a Deus é Amor pregava, e hoje o Davi Miranda Neto vem dizer que não tem nada a ver, vem todos dizer que não tem nada a ver, que ficou no passado, que Davi Miranda é ignorante, que a igreja é ignorante, que nada específico. Muitas coisas que eles pregavam, já falei aqui, eram no campo da ignorância, mas muitas coisas não precisavam mudar, porque eram boas. Tinha que corrigir as que estavam erradas e não mexer nas que estavam certas. Não, eles mexeram em tudo, bagunçaram tudo. Então o que acontece? Não podia, a menina perdeu o quadro, porque não podia ter um quadro. Hoje tem um museu de adoração ao próprio missionário Davi Miranda. Então esse era o meu vídeo, fica aí a minha palavra, não tenho medo de responder no dia do juízo, não aceito idolatria, não gosto de idolatria, não vivo no campo da idolatria, não aceito adoração a homens, a objetos, a datas, a campanhas, a dias, a nada. Não aceito adoração à igreja, porque quando você começa a cantar para a igreja, adorar a igreja, fazer louvor para a igreja, louvor político, você está. Então a Igreja dos Amores sempre foi uma igreja idólatra, que sempre idolatrou a instituição e seus líderes. E isso partiu do próprio missionário, porque ele dizia que ela era melhor. Ele próprio adorava, ovacionava e idolatrava a Igreja dos Amores a ponto de comparar com a sua primeira filha, a filha mais velha. Então, meus irmãos, ninguém está aqui porque fala besteira ou porque está contra A, ou contra B, ou contra C, ou contra o Evangelho ou contra a Igreja. Vocês acordem, porque vocês vão responder no dia do juízo. Vocês que com um mosquito engolem um camelo, vocês que condenam um quadro de formatura, vocês, meus irmãos, que ficam condenando uma família que tem a foto de um morto na parede, que às vezes não por idolatria, mas por respeito, por honraria, eu não coloco, mas não condeno quem coloca, vocês vêm me dizer que não pode vocês cultuar, faz um museu de adoração a um líder eclesiástico, pelo amor de Deus. Então a Assembleia de Deus é uma igreja completamente idólatra. A Deus é Amor é mais. Então vocês se acordem, porque tudo que é tipo de idolatria vai ser condenado. Deus ele tem... Meu Deus, meus irmãos, só para vocês não têm noção do quanto Deus abomina a idolatria. Ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Vocês vão ficar de fora. E vocês acham que estão certos porque é um líder, é uma igreja. Idolatria, idolatria, não importa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vocês não podem adorar nem o filho de vocês, mais que a Deus. Vocês esqueceram. Vocês não estão entendendo o que é evangelho. Vocês não estão entendendo o que é evangelho. Vocês estão muito distantes da realidade.
Vocês estão adorando instituição, vocês estão adorando líderes, vocês estão adorando dados, vocês estão adorando objetos, vocês estão adorando a congregação, vocês estão adorando culto, vocês estão adorando tudo. Vocês estão adorando cantores, vocês estão ovacionando cantores, vocês não têm uma fotografia com um cantor para lembrar dele ou para uma amizade, vocês têm porque vocês querem ter um ídolo, vocês querem ter um cenário de fotografia, vocês tremem quando se deparam com um pastor, com um cantor. Vocês estão fazendo da igreja o mesmo sistema mundano. Vocês estão idolatrando homens e mulheres. Vocês estão os colocando no lugar de Deus. E isso é um perigo terrível. Isso é uma tristeza isso é algo tão prejudicial ao evangelho verdadeiro que vocês não têm noção, meus irmãos. Então fica aí, vocês comentem, compartilhem, vocês meditem sobre as salas que eu falei, estilo planetário, vocês meditem no que eu falei, tipo as proibições que tinha no ministério e tudo que eles estão fazendo, e com aquela cara de pau. Estão mudando todo o sistema da igreja como se nada tivesse acontecido, sorrateiramente, como se não tivesse ferido ninguém, como se aquilo no passado fosse exigência qualquer, hoje nós vimos de outro jeito, e aquelas circulares de resoluções, e aquelas disciplinas intermináveis, aquelas mortes de obreiro do passado, e aquelas exigências, nada mais precisa. Aquilo era tudo equívoco, não precisa mais nada daquilo, não, nada. Deixou tudo de exigir, aquilo tudo que foi orado, que eles diziam nas reuniões, oramos interminantemente através das orações, Deus disse que tinha que ser assim, assado, aquilo Deus não falou mais nada, aquilo mudou. Deus não foi Deus que falou aquilo, não foi Deus que orientou aquilo para as resoluções de 20, 30, 40 anos atrás, 10 anos, aquilo acabou. Aquilo era tudo falácia. Então aquilo tudo era mentira, e se era mentira, para ser verdade hoje, vocês são todos mentirosos. Quantas pessoas viajou 22 horas de ônibus, como do estado do Rio Grande do Sul até São Paulo, para ouvir aquelas diretrizes que vocês falavam, que era Deus que tinha revelado, que Deus tinha falado, né, que eles tinham orado e Deus ia falar com o missionário que precisava fazer, deixar de fazer. E ele dizia, Deus me visitou e tal coisa, precisa ser assim o assado. Então aquilo ali não era Deus, era mentira. Então vão deixar de ser hipócritas, fingidos dentro desse evangelho. Porque o canal Bíblia em Foco, ele vai continuar pregando contra a hipocrisia, fingimento e mentira dentro dessas igrejas. Nós precisamos de igrejas verdadeiras. Nós precisamos sim de igreja, porque a igreja é um espaço físico onde reúne pessoas, onde pessoas mudam de vida, onde pessoas podem melhorar. Mas a gente de forma alguma pode se reunir, como diz a Bíblia, para piorar. A gente sempre se reúne para melhor, nunca para pior. Esse é o conselho de Paulo. Então que os irmãos fiquem atentos a tudo isso que nós estamos falando e que os irmãos analisem biblicamente. Cuidado, que a idolatria pode deixar um cristão de fora do reino. De fora do quê? Do reino, da eternidade. Tá certo? Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Preciso muito da ajuda de vocês, financeiramente e espiritualmente, através das orações. E nós voltamos. Quero voltar ainda essa semana falando de um evento acontecido dentro da Assembleia de Deus, que é algo de arrepiar os cabelos do corpo. De tantas coisas, e essas pessoas não aceitam a verdade. Eu fico olhando os encontros deles, cada vez mais gente, cada vez mais lotado, nada disso é problema. Hoje em dia o adultério não é problema, fornicação não é problema, roubo não é problema, assassinato não é problema, seja ele assassinatos espirituais de obreiros, ou assassinato às vezes até mesmo fisicamente falando, nada mais é problema, está tudo bem, ninguém se regenera, ninguém se perdoa, ninguém se conserta, nada, continua assim, está tudo bom. A pessoa vê na internet, faz uma fala de explicação do seu terrível adultério e está tudo bem. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, isso não é evangelho. Evangelho é gerado no temor, na sabedoria. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos abrir mão de estarmos idolatrando esse tipo de coisas. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Vou desligar aqui.